Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui de análise das minhas partidas na Olimpíada. Estamos indo para a nona rodada agora. Talvez esse vídeo tenha uma participação especial do meu vizinho aqui, que está fazendo uma reforma, então vez ou outra a gente pode ser surpreendido por um barulho de furadeira, não estranhem, mas a gente segue mesmo assim, né? Antes de tudo, não se esqueça de deixar o like aí no vídeo se você está curtindo as análises, se inscrever no canal se não tiver inscrito e divulgar para a galera. Vamos fazer o canal crescer, chegar em mais gente, né? Eu agradeço bastante. E vamos lá, né? Continuamos. A partida do match anterior, como eu disse, o match anterior foi eletrizante, né? Brasil e Bulgária. A gente ganhou da Bulgária, que era um time que tinha o rating médio mais alto que o nosso. E a gente já tinha sido puxado pela Bulgária. Como ganhamos, aí tivemos certeza que a gente ia ser puxado lá para as cabeças, né? Bem lá para cima. Então vocês podem ver aí que a gente caiu contra a Holanda, nada menos que a Holanda, jogando na mesa 9 da Olimpíada, né? Pô, nono tabuleiro, nono match, ou seja, muito lá em cima a gente estava. A gente estava inclusive numa parte onde tinha uma câmera para cada tabuleiro, né? Onde dava para ver a câmera do jogador. Então, pra vocês terem ideia. E, pô, uma oportunidade ímpar, né? Jogar com um time como a Holanda. Não é todo dia que você joga com o Guiri ali do seu lado, né? Nishigiri duas mesas do seu lado, Van Forest do lado. Então, caras muito fortes e que eu tô acostumado a acompanhar os torneios, né? Inclusive, esse cara que eu enfrentei, o Max Warmerdam, é um jogador que eu tô acostumado a acompanhar muitas partidas dele, em torneios abertos, em torneios por equipe. É um cara, como vocês podem ver o rating, ele tá perto de 2.800. 2.800 não, 2.700 já. Eu chuto que ele é o número 3 da Holanda hoje. O rating dele baixou um pouco depois da Olimpíada. Ele foi mal na Olimpíada. Mas, com esse rating aí de 2.679, eu acho que ele só fica atrás do Guiri e do Van Forest. Alguém pode me confirmar, mas eu acho que é isso. Eu esqueci de fazer essa pesquisa antes de começar o vídeo. Mas bom, era um match super duro, né? Como a gente sabia. Repetimos o time que jogou contra a Bulgária, então jogamos com Sup, Fear, eu e o Lucas na 4. E a Holanda vinha com Guiri, Jordan Van Forest, Warmerdam e na 4 Benjamin Bock, que é um GM de 2.600 também. Ou seja, o rating mais baixo do time dos caras era 2.600, para vocês terem ideia. Uma equipe muito forte, né? Bom, eu jogava de pretas mais uma vez contra o Warmerdam. Dessa vez a gente dobrou as cores, né? Finalmente eu dobrei pretas do jeito certo, sem estar trocando de tabuleiro. E, bem, é um jogador jovem, o Armerdam, que tá subindo. Acho que ele tem, tipo, 21 anos, 22 anos, alguma coisa assim. Já tá aí com 2.600 e quase 2.700, né? 2.679. Agora ele baixou um pouco, mas com certeza vai continuar subindo. É um cara muito forte, trabalha com o Guiri também, né? Na equipe do Guiri. E, bom, eu sabia que ia ser uma partida difícil, mas estava bem motivado, principalmente depois da nossa vitória contra a Bulgária. Mas ele me surpreendeu já no primeiro lance, que foi E4. Eu estava preparando muito mais para essa partida Cavalo F3, né? Porque recentemente o Armerdam tem jogado muito Cavalo F3. Apesar de ter algumas partidas com E4 no repertório, ele tem muito mais Cavalo F3, principalmente em partidas recentes. Só que, bom, ele deve ter preparado também e viu que era mais fácil de encaixar comigo na Naidorf, né? Que eu tenho um repertório mais fechado contra E4. Então ele jogou E4, eu dei uma olhada brevemente antes de sair para a rodada, as partidas dele com E4, e pensei, bom, se ele jogar E4, eu decido na hora se eu vou jogar a clássica ou a Nidor, que são as aberturas que eu preparei para a Olimpíada. Mas, depois de C5, cavalo F3, D6, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo F6, cavalo C3, eu pensei um pouquinho e decidi jogar a boa e velha Nidor. Né? A clássica é uma siciliana que eu tenho jogado recentemente e eu também estudei bastante essas posições para jogar na Olimpíada. Mas na hora que aperta, na hora que você pega um cara de quase 2.700, a gente confia mais na Nigel. Lembro de ter conversado com o Sup na final do Brasileiro de 2023 e eu perguntei a opinião dele sobre a clássica. E ele falou, porque ele joga Nigel que nem eu, né? E aí ele falou, a clássica é interessante, tal, dá pra jogar, mas é que é difícil sair da Nigel porque a Nigel é muito boa, né? A Nigel é simplesmente muito boa. Bem, realmente isso vale nessa hora, né? Eu fiquei na dúvida, falei, não, vamos na Nightdorf, que a Nightdorf é a melhor. E agora ele já me surpreendeu mais uma vez, jogando esse Dama D3, né? Tem 1.001 lances que as brancas podem fazer aqui contra a Nightdorf. Então, tem os mais populares, né? Bispo G5, Bispo E3, Bispo E2, e aí tem Bispo C4, Bispo D3, tá na moda. Tem inúmeros lances de peão, H3, G3, F4, A4, até A3. Tem de tudo aqui. E tem os lances de dama também. Então, eu acho interessante a gente ver que estamos falando de um jogador muito forte e muito bem preparado também, um cara que joga bem preparado. Só que
Quando eu jogo a Najdorf aqui, ele fica com um dilema, né? Com certeza ele preparou, lógico, para essa partida. Mas, por exemplo, Bispo G5 seria um lance extremamente agressivo para jogar de brancas. O problema é que nas linhas do Bispo G5 tem muitos empates forçados, tem posições teóricas, onde o preto, lembrando tudo, consegue forçar o empate. Então eu imagino que ele pensou por esse lado. Eu posso jogar uma coisa agressiva, mas o cara com certeza vai estar preparado e ele deve ter visto pelas minhas partidas que eu jogo preparado, porque eu sou um cara teórico, não tem por que discutir teoria. Bom, o bispo E3, o ataque inglês, é uma alternativa também, assim, é menos concreto do que o bispo G5, que é interessante, mas também é uma alternativa muito teórica, muito estudada. Então, hoje em dia, muitos jogadores, eles tentam fazer isso, né? Eles tentam sair dos caminhos mais trilhados e trazer ideias novas. E é o que o Armerdan tenta fazer aqui. Ele jogou dama D3, me surpreendeu um pouco, eu pensei um pouquinho, mas eu lembrava que contra os dois lances de dama, contra a dama D3 e contra a dama F3, era útil aqui jogar cavalo BD7, que era um lance bom. Porque é uma jogada flexível e às vezes dá para ganhar um tempo em cima dessa dama com cavalo C5, a gente vai ver isso na partida. Mas agora, aí assim, isso eu lembrava, ainda que eu tinha analisado, claro. Mas agora ele fez um lance que esse realmente eu não conhecia. F3. Uma combinação estranha, né? E aqui eu gastei bastante tempo para entender o que estava acontecendo na posição. É uma combinação que não parece fazer muito sentido, dama D3 e F3. Por que o cara não joga F3 direto, né? Ele pode jogar F3 aqui e vai transpor para um ataque inglês. E5, cavalo B3 e bispo E6. Mas em vez disso ele joga primeiro dama D3 e aí quando eu defino o cavalo D7 F3. Os lances que eu conhecia, que eu tinha preparado, né, que eu tinha analisado nessa linha, eram bispo E2 e A4. São mais normais, assim, mais naturais. Mais posicionais também. O F3 eu fiquei um pouco... não é chocado, mas eu fiquei um pouco intrigado, assim, não consegui entender tão claramente por que era esse lance, né? Só depois, conversando com o Sup, depois da partida, que ficou um pouco mais claro para mim. Porque, assim, aqui, eu vi que ele podia ter ideias diferentes em mente, né? Ele podia querer jogar bispo E3 ou querer jogar G4, alguma coisa assim, e tentar fazer um setup diferente. Então, assim, depois de um tempo pensando, eu concluí que cavalo C5 devia ser um lance razoável já, expulsando essa dama de D3. E aqui ele continua jogando ao toque, ele continua jogando bem rápido. Mas mais tarde, né, conversando com o Sup, ele tava vendo, né, ele tava do lado, lá na mesa 1, na verdade, duas mesas pro lado, mas ele conseguiu entender a ideia do cara aqui com essa ordem. É uma ideia sutil, mas eu acho que mostra também um pouco da mentalidade hoje em dia da preparação de alto nível, assim, da teoria de aberturas. É que, assim, contra bispo E3 ou F3, existem duas formas de enfrentar o ataque inglês. Uma delas é E5, que é a mais, assim, tem mais a cara da Najdorf, cavalo B3, bispo E6 ou bispo E7, então muita gente joga assim e eu jogo assim. Eu só jogo assim contra o ataque inglês, E5 e bispo E6. Mas tem uma outra alternativa que é a E6 também. Essa é uma alternativa um pouco mais flexível, mas ela também é um pouco mais arriscada. Tem umas opções perigosas para as brancas. Além do próprio ataque inglês com F3 e G4, e tenta fazer os ataques na aula do rei, tem G4, que é uma variante bem crítica também, bastante perigosa. Mas eu jogo com E5, eu não jogo com E6. Agora é interessante porque quando ele jogou dama D3, eu pus o cavalo em D7. E agora ele faz F3. Então ele vai para uma estrutura de ataque inglês. Nesse momento já não é interessante para mim jogar E5 por causa de cavalo F5. E ele fica com uma pressão em D6. E além disso, esse cavalo pode ser manobrado para E3. Depois ele já vai ter um controle muito forte do ponto D5, do posto avançado. Então esse é um detalhe importante de saber, porque aqui eu joguei cavalo C5. Mas tinha uma partida na base com F3. Essa partida foi jogada por um cara bem criativo de brancas, que é o GM Valer Pons, espanhol. E as pretas fizeram G6. Foi para um setup de dragão, que costuma ser jogável nessas posições. Mas agora as brancas jogam bispo E3. E quando o bispo G7 ele faz dama D2, ele volta a dama. Parece que as brancas só perderam um tempo jogando dama D3 e dama D2. Mas é interessante a gente perceber que aqui o preto definiu um sistema de dragão, né? Definiu uma posição de siciliana dragão, não é mais uma Najdorf. E pode parecer que é útil para as pretas ter o cavalinho D7 já, mas na verdade não está tão claro assim, porque é bom ter jogado o cavalo BD7 aqui. Enquanto isso, as brancas vão ter as ideias normais de dragão. Roque grande, G4, H4, bispo H6.
E isso pode ficar incômodo para as pretas mesmo com um tempo a mais. Claro que muitas dessas linhas são apoiadas pelo computador, né? Para o cara de brancas ter certeza que ele pode entrar nisso com um tempo a menos. Essa partida acabou empatando, mas parece bem interessante de jogar de brancas. Parece uma ordem bem legal. Eu fiquei na dúvida aqui se eu jogava E6 também. Eu vi que E5 não era bom. Mas aí depois, né, como eu disse, o Super me explicou que ele achava que se eu jogasse C6, agora o cara ia fazer bispo E3. Ia voltar a dama. Ou deixar a dama em D3 mesmo. O computador ele até prefere bispo D2, que é um lance parece um pouco esquisito, mas ele tem uma ideia que é antecipar B5, se B5 A4. E quando B4 tira o cavalo e o espião tá com problemas, né? Muitas vezes. Ou cavalo A2. Enfim. Mas mesmo que ele jogasse bispo E3 aqui, B5 roque, bispo B7 e G4. A gente tem exatamente uma posição de ataque inglês com E6, só que a dama tá em D3, né? Não tá em D2. E assim, isso aqui provavelmente é jogável para as pretas, tá? Não deve ser ruim pro preto entrar nessa posição, porque se o preto joga isso aqui com a dama em D2, não muda muito a dama em D3, né? Mas com certeza ele ia ter preparado isso aqui com o computador, se essa era a ideia dele. E aí faz bastante sentido, porque qual que é, na verdade, o objetivo dele com essa ordem? É me obrigar a jogar um tipo de posição que eu não tô acostumado. Mesmo sabendo que objetivamente isso aqui é tranquilo para as pretas, que o preto tem que estar ok, e tem contra-jogo e tal, beleza. Mas é uma posição que eu não tô acostumado, né? Eu costumo jogar sempre com E5 contra o ataque inglês. Então, no fim das contas, essa ordem que o Armerdam escolheu aqui, ela é uma ordem inteligente, assim, para uma partida é uma boa ideia, porque ele poderia ter me tirado da zona de conforto muito facilmente se eu tivesse jogado com E6. E é engraçado porque eu mesmo não me dei conta disso na partida, eu não percebi que essa era a sutileza da ordem dele. Mas no fim eu achei que cavalo C5 era realmente o melhor lance e eu joguei por causa disso, para tentar desorganizar um pouco a posição dele. Porque eu percebi que se ele volta essa dama para E2, dá para eu jogar E5 aqui. B5 é interessante também, mas E5 era um lance que eu gostava. Agora não adianta ele pular com esse cavalo para F5 porque eu jogo D5 e ele não tem estabilidade na posição, né? Ele tá levando D4 aqui. Então, cavalo B3. E aí uma análise muito interessante do computador é bispo E6. Aí as pretas jogam bispo E3, as brancas jogam bispo E3. E agora faz H5, para não deixar chegar esse G4. Ok. O branco roca grande, e agora as pretas, para aliviarem a cravada na cama D, voltam o cavalo para D7. E depois de dama D2, por incrível que pareça, teve toda essa volta e a gente está numa posição teórica do ataque inglês. Porque os tempos acabam se anulando e tá tudo certo. É como se tivesse jogado a ordem normal. Bispo E3, F3, dama D2. A gente tá numa posição teórica. Olha que eu achei muito engraçado essa linha. Mas não foi isso que aconteceu. Ele jogou dama D2 ao toque ainda. Outro lance bizarro, mas foi feito ao toque. E aí eu joguei G6 agora. Né? Com essa dama em D2 e o bispo ainda em C1, pareceu muito natural pôr o bispo em G7, que agora eu não preciso me preocupar com o bispo H6. Então aí sim eu fui para a posição de dragão. É difícil entender assim, qual é a ideia do dama D2, por que ele põe a dama em D2 e não em D1, né? Mas muitas dessas linhas elas são apoiadas por análise de computador. O cara viu que o computador dá a dama D2 e ele tenta entender o esquema ali, né? Eu acho que, de modo geral, também, talvez é a melhor casa mesmo, porque dama E2 levaria esse E5. E no caso de dama D1, eu também considerava jogar E5 aqui. Cavalo B3 e bispo E6. Eu também estava pensando nessa posição, né, que eu não sei se é tão ruim ou tão boa, mas era uma possibilidade. Então ele jogou dama D2, eu fiz G6, e agora ele precisa dar um jeito de tirar as peças, né? Então ele jogou cavalo B3. Eu joguei cavalo por B3 mesmo, mas esse lance talvez não é o mais preciso para mim. Talvez fosse um pouco mais preciso voltar esse cavalo para D7. Parece estranho, mas o cavalo dele não fica tão bem em B3. E o mais natural seria ele tentar organizar as peças agora, né? Tirar essa dama para uma casa melhor. Então A4 primeiro, para ganhar um pouco de espaço. Bispo G7, agora dama F2. Aí a gente vê que pode ser realmente que é melhor pôr a dama em D2 do que em D1, porque ele põe a dama em F2. E aí joga B6 aqui para não levar a 5, bispo E2, roque, bispo E3 e a dama tá legal ali em F2. Mas depois de bispo B7, essa posição tem que ser ok para as pretas, né? É como se fosse um porco espinho, mas ele não tem o peão em C4. Então, parece equilibrado. É jogável para os dois lados, na verdade. Mas acho que era melhor eu não tomar em B3. Mas eu joguei cavalo por B3 mesmo, a B3 e bispo G7. O que eu pensei é assim, eu acho que talvez essa troca ela pode ser um pouquinho favorável para as brancas, porque abre a coluna para a torre
e ele já fica com um controle muito firme da casa C4, que a gente sabe que é um ponto importante em posições de siciliano, né? O branco sempre tenta levar um cavalo para C4, alguma coisa assim. Mas por outro lado, eu dou uma leve simplificada na posição. Então eu pensei, bom, o pior que pode acontecer é eu ficar um pouquinho pior, um pouquinho inferior aqui. E não é o fim do mundo, né? Porque ainda tem muito jogo. Nessas horas, o mais importante é você saber que já tirou o cara da preparação, mesmo que seja ficando um pouquinho inferior, assim. Então não é grande coisa. Bispo G7, aí ele jogou dama F2, consertou a dama. Roque, bispo E3. E agora eu joguei bispo E6. Sigo desenvolvendo, aí a posição ela já é bem mais parecida com uma dragão do que com uma Nidor. E ele fez bispo D4 aqui. O computador, nessa posição, ele sugere um plano diferente para as brancas. Ele sugere jogar bispo B6, dama C8 e roca grande. Só que eu tinha minhas dúvidas se existe um ataque real para ele, né, na ala do rei. Porque com o bispo em G7, se ele não consegue trocar os bispos de casas pretas, na maioria das vezes o preto tem recursos suficientes para manter a posição defendida. Então, por exemplo, dama C6, e eu posso começar a desalojar o bispo ali, né, com um cavalo D7, torre C8, e tentar criar um contrajogo na ala da dama. O computador costuma gostar um pouco mais das brancas aqui, mas é mais por causa da vantagem de espaço. Tem muita linha que troca as damas e ele vai tentar explorar a estrutura para ter um pouquinho mais de espaço. Mas ele jogou bispo D4. Agora eu fiz torre C8, para mim foi um lance natural. Eu considerei B5, que era o mais preciso, já com a ideia de B4. Mas não tinha tanta certeza se eu deveria mexer já nisso aqui, na ala da dama, por causa da torre dele lá na coluna A. Eu imaginei que às vezes ele poderia simplesmente jogar bispo D3 e rocar pequeno agora. E tentar explorar no longo prazo ali a pressão em cima dos peões, principalmente o de A6. Mas parece que essa era a melhor opção para mim. Porque quando eu jogo torre C8, ele fez bispo E2, mas aqui ele deixou passar uma chance boa. Né? Nesse momento já parece mais interessante rocar grande. Porque a torre não está mais em A8, e aí é um pouco mais difícil de avançar os peões na ala da dama. Então, por exemplo, se eu jogo aqui dama A5, rei B1, a posição das pretas ela é muito lenta. Né? Por exemplo, se eu jogo torre C6, e aqui ele faz G4, torre FC8, para colocar o máximo de pressão possível na ala da dama. Mas depois de bispo D3, defendendo C2, ali, que é uma ideia típica, as brancas têm uma versão muito boa aqui de uma variante da dragão. Tem uma linha da dragão que fica uma posição muito parecida com essa. Quem joga E4 vai saber de que posição que eu estou falando. Mas o peão aqui em B3 ele torna muito mais seguro a ala da dama do que se ele tivesse em A2, né? E tivesse alguma pressão ali com o bispo. Então isso aqui vai ser bem chato de jogar mesmo de pretas. Agora sim eu acho que ele vai ter um ataque forte. Porque esse bispo ele serve tanto para defender como para atacar e a posição vai ficar bem perigosa para mim mesmo. Então eu teria que jogar já B5 depois de roque. E quando o rei B1, dama C7, né, para tentar encaixar o B4. As brancas jogam G4, mas ainda não dá para jogar B4 direto por causa de cavalo D5, que é bem forte para ele. Né? Não dá para tomar em D5 ali tudo porque tem um descoberto depois. Então dama C6 primeiro. Só que aí chega G5. Cavalo H5 para deixar a ala do rei um pouco bloqueada, né? E não avançar os peões tão facilmente. Bispo G7, cavalo G7, F4. E tem essa posição que o computador dá uma vantagem leve para as brancas. Talvez não é algo tão grave, mas assim, na prática também é mais incômodo para mim. Porque as minhas peças estão um pouco mais esquisitas, né? Principalmente esse cavalo em G7. E ele tem a ideia de jogar H4 e bispo E2 para depois continuar com H5 e abrir a coluna H, ou ele pode pôr esse bispo em G2 também, que vai ser um pouco incômodo. Tem F5 que eu preciso ficar de olho às vezes, então, só que é um pouco mais promissor, é mais confortável de jogar de brancas, com certeza. Agora, o bispo E2 acabou sendo um lance meio lento, assim. Eu imagino até que ele pode ter considerado jogar roque grande, mas não teve tanta certeza. Agora, o bispo E2 é meio lento. E aqui eu decidi continuar simplificando, né? Continuar aliviando através de trocas. Joguei cavalo D7. Por um lado, geralmente é bom para o branco trocar os bispos de casas pretas, mas por outro, nessa posição ele ainda está longe de criar algum ataque real. E eu já estou planejando depois tentar trocar as damas também. Então eu percebi que ia dar uma simplificada legal na posição, mesmo que ele ainda tivesse um pouquinho mais de espaço. Mas eu tinha uma alternativa mais ambiciosa que era D5 aqui. Essa era uma ideia bem interessante, que é um pouco mais arriscada também, né? Ele roca e dama C7. Um detalhe importante aqui, se E por D5 parece que ganha uma peça, né? Mas tem um intermediário aqui, bispo H6, primeiro tirando o bispo de G7, e agora toma em D5, aí não tem bispo, toma G7, né? Bem importante isso. E se E5, cavalo D7.
F4, F6, E por F6, cavalo por F6, com uma posição tensa, mas equilibrada. Né? Um jogo complexo aí, mas tem chances para os dois lados sempre. Então, eu decidi jogar de um jeito mais sólido, cavalo D7. E agora ele fez um lance que... assim, o computador não condena, ele não fala que é um erro, mas na minha opinião já é um erro estratégico. E a gente vai ver pela partida também que é o que cria alguns problemas para as brancas, né? Que é o que vai ser o início dos problemas das brancas, que foi F4. Parece um avanço natural, ganhando espaço, às vezes ele quer jogar F5 e tal, mas a gente vai ver que isso não dá certo, né? Em vez disso, o computador fala que ele podia jogar ou H4 ou Rock, e ele gosta mais das chances das brancas. Eu ia responder da mesma forma que eu joguei contra F4, que é trocar em D4 e dama B6, e provavelmente trocaria as damas, né? Mas ainda assim ele gosta porque as brancas ficam com mais espaço por causa da estrutura. Mas o Armageddon jogou F4, e aqui eu fiz bispo D4, dama por D4. Vem um lance muito importante agora, que é dama B6. Porque ele não tem um bom jeito de manter as damas no tabuleiro, senão a minha dama fica muito ativa em B6. E depois da troca de damas, aí eu não preciso mais me preocupar com a posição do rei. Né? Sem as damas, eu ainda tenho que tomar um pouquinho de cuidado porque ele tem mais espaço, mas eu já elimino o maior problema da posição, que seria um ataque direto ao rei. Então isso já melhora bastante para as pretas. Ele jogou dama por B6, mas eu acho que fazia mais sentido o rock grande, era o que eu estava esperando. Né? E aí eu ia trocar, jogar um rei G7 aqui, mas ele pode continuar com torre 1, por exemplo. E as brancas têm algumas formas de seguir melhorando a posição. Ele pode pôr o bispo em F3, jogar G4 para ganhar mais espaço. Então, com o bispo em F3, F5 começa a ser uma ideia interessante para debilitar a minha estrutura. Então eu teria que jogar um pouco mais cuidadoso aqui também. Eu acho que essa era uma continuação bem interessante para ele. Só que ele jogou dama por B6, cavalo por B6, e agora fez torre A5, que foi outro lance que eu achei um pouco sem sentido. Né? Ele talvez estava querendo melhorar o controle dele sobre a casa D5, mas não achei que torre A5 ajudou muito na posição branca. Eu ainda estava esperando aqui algo como rock, ligando as torres logo, ou bispo F3, né? Fica de olho ali no peão de B7. Eu vou jogar torre C7 e agora rock grande. De novo, também é uma continuação natural e jogável essa. Quando ele jogou torre A5, agora eu percebi que eu tinha uma ideia interessante de que ia começar a explorar os problemas da jogada que ele fez ali do lance 14, né? Do lance 15, que foi o F4. Pode ser que torre A5 também tivesse uma ideia de jogar um F5, talvez, alguma coisa assim. Mas eu acho que era principalmente manter controle sobre D5, sobre F5. O problema é que eu chego primeiro aqui, eu jogo o F5, né? E aí a gente percebe qual é o defeito do F4. São dois problemas, na verdade, estratégicos com o avanço do peão. Ele deixa o ponto E4 mais vulnerável e o próprio peão de F4 pode ser um alvo para as peças pretas. Então isso permite que eu ative as minhas peças também. Eu vou conseguir ativar o bispo e a torre, se abrir a coluna F. Por isso ele jogou E5, para tentar manter a posição fechada. Se ele tomasse em F5, eu ia tomar de bispo, e agora ele começa a ter uns problemas com o peão de C2. Quando ele joga rei D2, eu posso continuar jogando ativamente, D5. E esse é um lance muito bom. Ele não pode tomar em D5, né? Se ele tomar, ele vai levar uma cravada, torre FD8 e depois E6 ganhando uma peça. E ele também tem que tomar cuidado com a ideia de D4, porque eu estou simplesmente ameaçando avançar o peão, e ele não vai ter como defender C2. Então ele tem que jogar aqui torre C1, mas aí dá para estabilizar a posição. H5 para não levar G4, bispo F3 e E6. Isso aqui, na verdade, é equilibrado. O preto não está melhor, não. É uma posição equilibrada ainda. Mas eu já sentia que eu estava jogando pela iniciativa. Eu já estava tentando colocar alguma pressão. Por isso que ele decidiu jogar E5. Agora eu tenho que tomar um pouco de cuidado, né? Não dá para fazer D5. Aqui esse lance inverteria a avaliação da posição. Agora eu fico pior. Ele joga bispo D3 e passa o cavalo para D4. Fica uma estrutura igual de francesa, mas uma francesa excelente para as brancas. Então eu joguei torre FD8. Aí foi E por D6, torre por D6, bispo F3, torre C7. Esse final, ele ainda é igual, ainda é equilibrado, mas na prática eu já começava a sentir ele mais confortável para mim. Então ele jogou torre E5. Já que a torre não está fazendo nada em A5, ele tenta passar ela para um lugar mais útil. Eu aproveitei essa chance para continuar melhorando a minha posição. Cavalo D7. Torre E2, cavalo F6. Afinal, o cavalo em B6, ele era uma das minhas piores peças, né? Talvez a pior, porque ele não tem muita perspectiva aqui por causa do peão de B3. Esses peões em B3 ou G3, eles sempre limitam muito quando tem um cavalo em B6 ou em G6. Então aqui ele não tem pulos úteis.
Mas eu aproveito para ganhar tempo com o cavalo D7, passo ele para uma casa mais útil, e ele continua de olho em D5, mas também tem um posto avançado importante ali em E4 que pode ser usado às vezes. E acho que o problema é que ele foi jogando de forma muito descuidada nessa posição. Porque, por exemplo, aqui dava para ele jogar torre D2, trocando a minha torre mais ativa. Torre toma, rei toma, F7. É uma posição tranquila para as pretas, mas para as brancas também, tá igual. Mas ele jogou rei F2, e agora eu senti que eu já tinha todas as minhas peças bem colocadas. Como as peças já estão bem colocadas, já posso começar a procurar ideias ativas. E aí joguei B5. É hora de ativar a ala da dama, até porque agora a torre dele não está mais na coluna A. Ele jogou torre HE1. Era mais preciso aqui torre D1 de novo, trocando a peça mais ativa das pretas. E aí poderia seguir algo como torre por D1, cavalo D1 e bispo D5. Mas aí torre D2, E6. Essa é uma posição interessante, ó, cavalo E3, toma e F7. É tranquila de jogar de pretas, mas o branco, de novo, tá tudo no controle. Assim, as brancas também estão ok aqui. Mas ele jogou torre H1. E aí, claro, eu faço F7, preciso defender E6 e E7. Agora ele jogou G3. E eu encontrei um outro lance que eu acho que foi muito bom na prática, que é bispo C8. Me preparo para trocar os bispos, né? Porque eu tenho um plano aqui um plano bem promissor que é eu quero trocar os bispos de casas brancas e depois jogar B4 para ganhar o controle da casa E4. E aí o cavalo vai ficar muito forte naquela casa. Mas já dava para jogar igual eu fiz na partida, já dava para fazer B4 aqui. Porque se ele joga cavalo A4 agora, ele não consegue nada, o cavalo fica simplesmente fora de jogo. Dá pra ver que as torres pretas tiram todas as casas do cavalo branco, né? Então isso é simplesmente melhor para as pretas. Então ele vai ter que voltar esse cavalo para A2, mas aí A5. E quando o cavalo C1, eu não entrei nessa posição por conta disso, né? Eu achei que eu ajudava ele a melhorar o cavalo tá indo para E5. Mas aqui vem a mesma ideia da partida, bispo C8, e tô jogando bispo A6. E isso já é bem chato para as brancas, assim, já é bastante incômodo. Mas eu fiz bispo C8 e aqui tô começando a tentar pegar uma vantagem, apesar de que a posição ainda é objetivamente igual. Era uma hora das brancas jogarem de forma defensiva, dele pensar de um jeito, inclusive, um pouco mais profilático. Se ele tivesse percebido os perigos que estão se aproximando aí em torno da casa E4, ainda dava tempo de ter evitado qualquer problema jogando cavalo D1. Até porque a gente vai ver que esse cavalo em breve vai ficar mal colocado. Então, o cavalo D1 é um lance meio urgente assim, para as brancas conseguirem se organizar. Depois de bispo B7, bispo toma e torre B7, eu tenho essa casa, mas ele tem tempo de trazer o cavalo para controlar. Ó. Rei G2, cavalo E4 e cavalo F2. E aí ele consegue trocar esse cavalo, que é uma peça bem chata, né? Uma peça muito incômoda. Depois de cavalo F2 e F2, é um final que deve empatar. Parece ainda levemente mais fácil para as pretas, mas com o jogo certo deve empatar dos dois lados. Só que ele jogou cavalo A2. Né? Eu percebi que a ideia dele aqui era jogar cavalo B4, cavalo D3 e trazer o cavalo por E5, por outra rota. E por um momento eu achei que talvez ele estava conseguindo se ajeitar e que a posição dele até fosse interessante, assim, que ele poderia jogar por alguma coisa, por uma vantagem. Mas então eu percebi que eu tinha uma resposta muito forte aqui, que era A5. Ao mesmo tempo evita o salto do cavalo para B4 e eu preparo para eu mesmo jogar aqui com B4 e bispo A6. Eu acho que nessa posição, a minha impressão, né, é que ele estava contando com B4. Eu imagino que eu tive a sensação de que era esse lance que ele estava querendo fazer aqui. Porque se eu jogo A por B4, eu ajudo ele a melhorar o cavalo na hora. E se eu jogo A4, cavalo C3, ele volta atacando B5. E quando o bispo A6, cavalo B1. Aí esse cavalo vai para A3 e fica batendo em B5. Ao mesmo tempo também, quando ele vai para A3, ele já defende C2 e controla a casa C4. Então eu nem tenho como pressionar a ala da dama. Então isso poderia ser até confortável de jogar de brancas. Mas o problema é que quando ele faz B4, ele tem uma resposta muito forte, que é bispo E6. E aí ele não consegue se organizar. Se ele joga B3, leva A4. E essa posição já está perdida. Né? Ele tem um problema muito sério ali na ala da dama. Esse cavalo C3, bispo C4. Primeiro eu defendo o peão de B5 ganhando tempo e depois vou tomar em B4. Então torre E5A por B4, ele toma em B5, só que vai cair um peão ali. Torre por C2, torre E2, torre C4. E isso, peão a mais para as brancas, né? Para as pretas. Talvez o branco consiga empatar, jogando bem, defendendo legal. Mas um peão é um peão. Então ele jogou cavalo C1, mas aí eu fiz B4. Um bom lance, antecipando o cavalo D3. Porque qual é a minha ideia? Se ele joga cavalo D3, bispo A6. E aí, se ele faz cavalo E5, rei F8. Eu só tiro o rei e de repente as pretas estão ganhas, né? Porque ele não tem casa boa para essa torre.
E eu tô ao mesmo tempo pressionando C2 ali, então ele vai perder material. Mas ainda dava para entrar nessa posição, segundo o computador, jogando torre D2. O problema é que eu acho que essa é uma posição difícil de considerar no tabuleiro, porque depois de bispo D3 ele não pode tomar de torre, porque eu tenho torre por C2, ele tem que tomar de peão. Aí quando o cavalo D7, eu tô ameaçando o cavalo C5 que ganha, então ele tem que jogar D4, cavalo C5, né, tem a cravada, e torre E3 aqui. E parece que as brancas seguram, ele vai pôr o peão em D5, e aí ele fica bem defendido, né, pelo bispo. E parece que isso aqui o branco consegue se defender, mas eu acho que na prática, assim, na hora, é uma posição difícil de você entrar voluntariamente porque ela parece muito feia, né? A estrutura tá ruim, o cavalo é perigoso, parece que vai dar errado a qualquer momento. Mas era o que ele deveria ter feito, ele poderia fazer isso. Outra defesa possível, essa talvez um pouco mais humana, era rei E3, para quando o bispo A6 jogar torre D2. O problema é que depois de bispo A6, torre D2, torre E6 cheque, ele tem que voltar o rei para F2, cavalo E4, bispo toma F4, eu tenho essa ameaça muito forte de dobrar as torres em C6. E vejam que a posição branca ele tá meio sem lance aqui, né? Porque o cavalo não tem muitas casas. Por exemplo, se cavalo E2, E3, cavalo D3 também não é possível. Eu tô ameaçando dobrar em C6, simplesmente. E nesse caso, as brancas vão perder bastante material nos próximos lances. Então acho que essa posição é outra que é bastante difícil do cara entrar, mas ele tinha uma defesa. Ele podia jogar aqui cavalo A2. Podia não, deveria. Só que esse lance é o único que mantém o controle. É uma jogada difícil, porque o cavalo fica mal em A2. Mas a ideia é que se torre de E6, agora ele joga C4. E eu não posso tomar um passant porque isso ajuda a ativar o cavalo das brancas. Então é melhor torre D6 para tentar desviar a torre da defesa de C2, mas aí rei E3 de novo. Não torre de ED1, porque isso leva a torre por C2. Leva um golpe aí usando as cravadas, né? Então rei E3, torre por D2, rei D2, torre D7, rei E3. Posição branca é bem passiva, mas com o jogo correto deve segurar também. Aqui deve estar equilibrado. Mas ele não fez nenhum desses dois lances. Ele jogou uma jogada que é ruim, na verdade, que é C4. Ele tenta resolver logo os problemas de um jeito bem concreto, assim, deixando o peão numa casa segura, né? Porque ele estava muito frágil em C2 e eu já estou chegando com o bispo B7. Agora, aqui eu sabia que a minha posição tinha que ser boa, né? As minhas peças estão todas bem harmônicas, estão todas bem colocadas e as peças do adversário estão passivas. Então, além disso, ele ficou com o peão atrasado agora em B3. Mas o problema é que eu senti que eu tinha uma vantagem e isso acabou me deixando um pouco ansioso para explorar logo essa vantagem, para tentar clarear a posição. Eu acho que, de modo geral, esse foi o meu problema quando eu enfrentei alguns jogadores bem fortes, como esses caras de 2600. Uma ansiedade mesmo de querer logo um resultado da posição, querer algo, né? Querer concretizar logo a minha vantagem. Porque aqui eu percebi que eu estou melhor. Só que nessa ânsia de querer clarear um pouco o jogo, eu joguei B toma C3, porque eu queria enfraquecer os peões dele na hora da dama e atacar eles logo. Mas isso acaba desperdiçando a vantagem. Esse lance desperdiça completamente a vantagem das pretas. Depois da partida eu conversei brevemente com ele e perguntei o que ele achava. E aí ele me falou também, ele me falou isso na hora, que B toma C3 ele sentiu que foi o erro, que foi o que desperdiçou a vantagem. E que em vez disso era melhor eu jogar bispo B7, continuando o meu plano e deixando a estrutura do jeito que tá aqui, porque ele tem um peão fraco em B3 e tem um cavalo fora de jogo. Então essa posição, ela seria muito difícil das brancas jogarem. Na verdade, isso aqui ainda dá para as brancas manterem um certo controle, mas seria uma posição bem difícil, porque ele teria que encontrar agora o lance certo. Né? Se ele não achar o lance certo agora, ele já fica muito pior. E a jogada correta é C5. Então já é um intermediário difícil de considerar. Porque se ele joga bispo toma B7, torre B7, aí já era. É questão de tempo, eu vou jogar torre de BD7, cavalo E4 e vou invadir a posição, né? E ele não consegue usar o cavalo de C1, então é como se tivesse uma peça a menos, as brancas. Então ele tem que jogar primeiro C5 para piorar essa torre. Afinal, eu não posso tomar aqui, né? Que eu tenho tanto E7 como B7 caindo. Então eu vou jogar torre D8 para continuar na coluna D. Aí, bispo toma B7, torre por B7, e ele consegue organizar as peças jogando torre C2, torre C7, rei E2, e ele vai conseguir trazer esse cavalo aqui para D3. Então essa seria a defesa certa. Mesmo assim, a posição continua bem difícil, né? Continuando isso aqui com o computador, torre C6, cavalo D3, ameaça cavalo E5, mas as pretas têm cavalo G4, que é muito forte. Controla o duplo E5 que ameaça torre E6, que ganha material. O único jeito dele não perder, o único lance que não perde na hora aqui é torre A1. E aí quando torre E6, cavalo E5. Mais cavalo por E5, F5, torre E5.
E é um final difícil para as brancas, assim, o branco tá pior nesse final. Mas pode resistir um pouco. Então pode lutar ainda, né? Mas tá pior. Mas enfim, eu não precisava ver tudo isso, né? Eu precisava era ter noção de que eu deveria deixar a estrutura do jeito que tá aqui. Para não dar vida para as peças das brancas. Porque eu joguei B toma C3, BC3 e bispo B7, mas eu pensei assim, eu vou trocar os bispos e vou ficar batendo agora nesses peões aqui da ala da dama. Né? E eu já tenho a KZ4 pro cavalo, então parecia que era uma posição realmente ruim para ele ainda. E de fato ele ainda está sob pressão. Só que, de modo geral, ele já ganha um pouco mais de liberdade depois que eu jogo B toma C3, né? Dá pra ver que dá uma soltada no jogo das brancas. Para começar, ele tem a casa A2 para torre. Isso é muito importante para ele conseguir criar um contra-jogo na coluna A. Então ele jogou C4. Tava ameaçando cavalo E4, né? Jogou C4, cavalo E4 e rei G2. E esse era outro momento que eu poderia ter um pouco mais de calma, mas de novo eu fui meio apressado. Joguei cavalo C5, que foi um lance muito direto da minha parte, né? Já batendo em B3. Tudo isso que eu fiz pareceu mais óbvio na hora. Colocar pressão em B3, tentar ganhar material, tudo isso parecia muito lógico. Mas na verdade aqui era melhor, de novo, eu jogar para manter o controle. Então uma jogada muito boa seria a torre de BD7. Porque eu vejo que a ideia dele é jogar torre A2, né? Ele quer passar essa torre para A2. Então é bem interessante jogar torre de BD7 antecipando isso para jogar torre D2. Agora, se ele faz torre A2, torre D2, torre E2. Ele consegue se segurar. Mas eu tenho outro lance bem forte que é cavalo C3. Essa seria uma ideia muito boa também. Afinal, ele não pode tomar em A5. Se ele toma torre D2, eu já vou ter um ataque muito forte. Ou esse rei volta para a primeira e ele já fica bem mal na primeira, ou ele vai para H3, só que depois de torre C2, o cavalo tá preso e eu tô dobrando na sétima, né? E começa a ter ideias de ataque. Então, de todo jeito, as brancas ficam muito piores aqui. Então, essa era uma ideia muito boa. E outra forma de jogar que eu também considerei seria a torre B4, deixando o cavalinho E4 ali. Torre A2, torre A6, para jogar com A4. Porque nessa linha, tipo, nessa posição é bem provável que eu consiga trocar o peão de A pelos dois da ala da dama. E vou ficar com um peão a mais, né? É uma posição parecida com a da partida, porque na partida eu também fiquei com um peão a mais. Mas a grande diferença é que nessa ordem, né, nessa posição, dá para manter os cavalos no tabuleiro. Então não vai ser um final de torres, vai ser um final de torre e cavalo contra torre e cavalo. Que na prática oferece muito mais chances, porque tem muito mais possibilidade de golpe, muitas ideias, muitos recursos, muito mais coisas nesse sentido. Muito mais ideias para mim, né? Então eu joguei cavalo C5, aí foi torre A2 e eu tomei em B3. Cavalo por B3, torre por B3. Ele jogou aqui bem, torre E5. Porque, lógico, se torre por A5, torre D2, e aí eu dobro na sétima, as brancas estão totalmente perdidas. Então ele jogou torre E5, A4, só que ele faz torre A5 agora, né? Então ele vai pegar o peão de A. Eu joguei torre C3, torre 5 por A4 e torre D4. E aqui eu vi que eu ia ficar com um peão a mais, né? Ia levar para um final de torres. Só que na verdade, torre E2, torre toma. Ele jogou torre por C4. É interessante porque na hora eu até pensei que era melhor ele manter duas torres no tabuleiro. Jogar torre A7, torre C7, torre A2. Só que eu jogo, por exemplo, H6 e com duas torres no tabuleiro, acho que vai ser melhor para mim, né? Eu vou ter mais chances de pressionar com duas torres, porque eu deixo uma torre defendendo e uso a outra para criar problemas, para criar algum tipo de pressão. Então ele trocou as torres mesmo. Torre A2, H6 aqui, a minha ideia é jogar com G5 para tentar forçar a troca, né? E se ele toma aqui, eu fico com um peão de E passado, mas ele joga H4, não deixa. E, bom, esse final aqui 4 contra 3 eu tentei bastante, mas a verdade é que é um final bem empatado. Não tem chances reais de vitória, porque tudo na mesma área é muito fácil simplificar, né? Qualquer avanço que eu faço vai simplificar. Então, eu não tive chances aqui. Eu tentei muito, mas não tive chances. Então, fiquei um tempo tentando, joguei G5, toma. Mas eu nunca consigo forçar ele a tomar em G5, por exemplo, que seria o ideal para eu passar o peão de E. Então, F2, F6, torre B2, ele fica esperando aqui. Torre A2. Sempre que eu ataco o peão de F4, ele não vai tomar em G5, ele joga F3. Torre B4, torre 2. Torre B6, torre 3. Torre A6. Aí eu pus a torre na terceira para tentar soltar meu rei. Rei G3, torre E3, rei H5. Assim, se fosse possível levar o rei para G4, seria muito bom para mim. Né? Mas ele joga torre E2. Torre B6. Aqui parece que vai dar, né? Mas quando eu jogo torre A3, rei F2, ele volta para F2, né? Para o peão de G3 não cair com cheque. Eu tenho um problema ali em E6. Então quando o rei G4, F por G5. Torre F3, rei E1 mesmo. Toma torre por E6. Isso aqui é um final empatado, né? Teórico.
Então eu nunca consigo progredir. Aí aqui, quando eu joguei Torre B6, ele ainda dá um check, meu rei tem que voltar. E é isso, né? Eu não consigo fazer nada nessa posição. Uma hora eu joguei E5 para continuar tentando. Mas agora é ainda mais tranquilo. Ele só fica esperando mesmo. Então, torre aqui, torre rei E5, cheque. Os finais de reis e peões eu acho que eu acho que eu ganho. Então ele não vai trocar. Tô tentando progredir de algum jeito, mas é sempre muito difícil, né? Porque quando eu consigo cobrir o cheque aqui, ele volta pra segunda e começa a dar os cheques pela frente. Então eu tive que esconder o rei de novo. Aí quando eu escondo o rei, ele vai pra lateral. Rei G6, torre A5. Não deixa eu fazer o rei H5 agora, né? Porque tá caindo aqui. Então torre B2, rei F1, torre D2, torre B5. Rei F6, torre A5, rei E6. Aqui ele já tinha G4, né? Que meio que acaba com a partida na hora, mas nem é necessário. Jogou torre B5. E aí tentei de novo subir, mas não vai dar, né? E aqui eu já meio que me dei por vencido, assim. Eu percebi que não tinha como. Torre C2, F1, torre D2, torre D5, rei. E aqui já vendo que a posição tá tranquila, ele fez G4, toma torre B8. Essa é uma posição realmente muito empatada, né? Inclusive peão de cavalo, ele pode até ficar na defesa passiva contra um ou contra dois peões. Então aqui já empatou. Mas bom, foi uma partida legal também. Eu acho que eu joguei bem do começo ao fim. Eu fiquei feliz com essa partida. Tive a impressão até durante lá o torneio, sem ter analisado nem nada, que tinha sido a minha melhor partida. Porque eu enfrentei um cara muito forte, um cara jovem, né? E que joga preparado. Ele veio com uma ideia na abertura, eu consegui resolver a ideia que ele colocou ali, aquele F3 criativo. E a impressão que dá vendo a partida é que eu fui dando um outplay nele, né? Aos poucos, assim, o outplay que a gente fala é quando você vai simplesmente ganhando na força de jogo a partida. E, bom, apesar de tudo, não foi suficiente para ganhar, porque eu acho que algo também que fica claro quando a gente vê essas partidas, e a gente pode comparar com a minha com o Sargsyan, por exemplo, também, é que você pode ficar bem contra esses caras de 2,650 para cima. Só que eles só precisam de uma chance para escapar, né? Se você tem a vantagem, mas não explora do jeito certo, a primeira chance que você der, os caras resolvem os problemas e escapam. Foi o que aconteceu aqui. E aí ele resolveu, defendeu bem depois do final e nunca teve nenhum perigo. Então, mesmo assim, foi uma partida boa, apesar do match ter sido bem amargo pra gente. Esse a gente levou 3,5 da Holanda, né? O Lucas perdeu com o Bock, Fear perdeu com o Van Forest e o Sup perdeu pro Giri. A gente sabia que era um match super difícil, né? Como eu falei no começo, o tabuleiro mais fraco dos caras, entre aspas, tinha 2,600. Mas lutamos, né? Lutamos, consegui fazer meio pontinho de honra aí pro time. Queria ter ganhado, mas não deu. Mesmo assim, eu gostei da partida, achei que eu joguei firme, né? Então, é também algo que é bom, assim, quando você enfrenta um adversário tão forte e consegue jogar uma partida consistente, né? Não é tão fácil quanto parece. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa o like aí, deixa seus comentários também do que você está achando das análises, dessa partida em específico, e ajuda a divulgar o canal. E é isso, nos vemos aí na próxima partida. Já estamos chegando no fim da Olimpíada, mas ainda tem bastante história para contar. Então, valeu e até a próxima.